Depois de apresentar o seu discurso eclesial, que ocupou todo o capítulo 18 de seu Evangelho, no capítulo 19, Mateus introduz uma série de outros ensinamentos acerca do matrimônio e do divórcio. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? O evangelista nota que a pergunta é capciosa. O verbo empregado aqui é tentar, mas sem qualquer conotação moral. Tentar, em muitos textos clássicos, bem como no Novo Testamento, corresponde a provar, a verificar coisas ou pessoas. Os fariseus pedem que Jesus se pronuncie não sobre a liceidade do divórcio, uma vez que eles mesmos admitiam essa possibilidade. Na verdade, o que eles pretendem é que Jesus se posicione a respeito das causas que poderiam justificar o divórcio. Segundo alguns testemunhos que chegaram até nós, destacavam-se naquele tempo duas escolas de interpretação. Uma mais rigorista, que admitia o divórcio apenas em caso de adultério, e uma outra que defendia que muitas outras razões poderiam ser utilizadas. Jesus aqui não toma nenhum partido e, ao contrário, convida os seus interlocutores a entenderem as coisas a partir de uma outra perspectiva. Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em vez de apelar para a autoridade de rabinos, Jesus apresenta a seus ouvintes aquilo que era o plano originário de Deus para o homem. Para tanto, ele se serve do texto de Gênesis 1:27 e de Gênesis 2:24. Na verdade, os textos de Gênesis não são uma lição a respeito do divórcio. Eles falam acerca desse desejo inato do ser humano, de planificar a sua vida no encontro com o outro. Esse desejo é tão forte, a ponto de o indivíduo deixar a segurança da casa paterna para constituir uma nova família. Ser uma só carne não tem nada a ver com aquele ideal do amor romântico, no qual o indivíduo se perde e se confunde com o outro numa espécie de fusão de almas. Nem se trata, como no Fedro de Platão, daquele ser andrógeno, metade homem, metade mulher, dividido pelos deuses e que passa a sua vida procurando a sua outra metade. Aqui, o que nós temos são duas pessoas inteiras, que a partir de um pacto de amor, assumem um compromisso para essa vida, mas que reverbera também na eternidade. Dentre as muitas possibilidades de se entender essa expressão, serão uma só carne, uma delas diz respeito à geração de filhos. A união do homem e da mulher produz um novo ser. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima e se casar com outra, comete adultério. Os fariseus então apelam para o texto de Deuteronômio 24, no qual Moisés admite a possibilidade de se repudiar a mulher. É interessante aqui notar que era apenas o marido que repudiava a mulher, e não o contrário. Ela era contada entre os pertences do marido, por isso tantas vezes objetificada e desvalorizada. Percebam que, diferentemente do texto de Gênesis, que trata de algo que está inscrito na natureza mesma do homem, segundo Jesus, aquilo que Moisés faz não é emitir um mandamento, mas sim uma concessão. E qual a razão de ser desta concessão? Por causa da dureza do vosso coração. A palavra aqui empregada pelo evangelista, sclerocardia, é composta por duas outras palavras. Pelo adjetivo sclerós, duro, rígido, seco, inflexível, e pelo substantivo cardia, coração,
que na tradição bíblica não é a sede dos sentimentos, mas sim dos pensamentos. Portanto, a dureza do coração tem a ver com a teimosia, com a contumácia, com a cabeça dura do povo em aceitar a vontade de Deus. O texto de Mateus, diferentemente do texto paralelo de Marcos 10, 1 a 9, parece admitir uma possibilidade de divórcio. Ele fala de união ilegítima. Antes de tudo, é necessário entender que Mateus escreve para uma comunidade real, formada sobretudo por judeus convertidos ao cristianismo. Nesse sentido, devemos nos perguntar como essas pessoas entenderiam as palavras do evangelista. O termo aqui empregado é porneia, que foi traduzido por uniões ilegítimas. A palavra se presta a múltiplos significados e, dentre eles, traduz todas aquelas uniões proibidas no Antigo Testamento, sobretudo as uniões incestuosas, conforme aparecem no texto de Levítico 18. Essa mesma situação também se verifica na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, e também em Atos 15, por ocasião da Assembleia de Jerusalém. Assim como Mateus explica as palavras de Jesus no contexto de sua comunidade, também hoje a igreja é chamada a fazer o mesmo. Por um lado, precisamos defender a sacralidade da família como um dos mais belos planos de Deus. Mas e quanto àqueles matrimônios que não são bem-sucedidos? É claro que ninguém se casa para dar errado. Entretanto, pode acontecer que, pelos mais diferentes motivos, a convivência do casal se torne impraticável. Conforme diz o Papa Francisco, embora a Igreja reconheça que toda a ruptura do vínculo matrimonial é contra a vontade de Deus, está consciente também da fragilidade de muitos dos seus filhos. Iluminada pelo olhar de Cristo, a Igreja dirige-se com amor àqueles que participam na sua vida de modo incompleto, reconhecendo que a graça de Deus também atua em suas vidas, dando-lhes a coragem para fazer o bem, cuidar com amor um do outro e estar ao serviço da comunidade onde vivem e trabalham. Que Deus abençoe todas as nossas famílias.